Camila, eu vou arrancar meus cabelos, meu filho só tira nota baixa, só passa se arrastando, não interessa o quanto eu estude com ele. Nossa, ele tem uma dificuldade generalizada em todas as matérias. Meu Deus, eu não sei se isso soou muito familiar para você, mas para mim, nossa, eu escuto isso todo santo dia. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou Camila Medeiros, sou psicopedagoga e estou aqui no meu canal para dar dicas que sejam muito úteis para você que é pai, que é mãe. Então, por favor, se puder, já se inscreve no meu canal, mas vamos lá para o conteúdo que interessa. Gente, todo santo dia eu recebo milhares de mensagens e até mesmo em meus atendimentos, né, em meu consultório, mães, pais que reclamam dos filhos, né, das notas baixas e não entendem muitas vezes o porquê que isso acontece, né? Muitas vezes, né, as mães e os pais já me buscam para que eu possa entender, compreender ali aquela criança, saber se tem um diagnóstico de um TDAH, enfim. E o que acontece? Meu papel, né, como psicopedagoga, óbvio, é investigar o porquê dessa dificuldade, tá? Mas eu vou dar um ouro aqui pra vocês, um segredo pra você que é pai, que é mãe e que tem um filho assim que tira muitas notas baixas, que tem muita dificuldade em todas as matérias. A primeira coisa que eu costumo analisar, tá, em meus atendimentos é a dificuldade em ler e interpretar textos. Olha só como o que eu tô falando é valioso para você, tá? O que é que eu percebo? Muitas crianças em fase de alfabetização ainda, né? Muitas vezes por algum motivo, por alguma lacuna, aquelas séries iniciais não foram tão bem trabalhadas assim e a criança passa a aprender a ler, mas não a compreender o que está lendo. Camila, como assim? Explica melhor isso, né? Não estou falando que existiu uma falha da escola ou da professora, enfim, não estou falando isso. Eu estou falando que pode ter acontecido, tá? Da sua criança, do seu filho ou da sua filha, né? Ter naquele momento de alfabetização, até nos primeiros anos ali, no primeiro, segundo, terceiro, quarto aninho, alguma dificuldade relacionada à linguagem, né? À leitura e à interpretação do que está lendo e que isso compromete todas as disciplinas, tá? Então, preste atenção. A interpretação de textos ela é como uma habilidade mãe para todas as matérias, inclusive para matemática, tá? Então veja só o quanto isso impacta, preste atenção no que eu tô falando aqui em relação a exemplos, tá? Se uma professora, por exemplo, pede para estudar o capítulo 1 para a prova, e seu filho, ele lê todo o capítulo 1 e ele fala, mamãe, eu já li, mas eu não entendi nada. Ou então, mamãe, eu tô lendo, mas eu não consigo realizar as atividades, tá? Então, isso mostra que o seu filho, ele não consegue capturar as informações essenciais daquele texto ali, né? Então, ele não consegue interpretar o que aquele texto está querendo dizer para ele. Isso acaba sendo, né, uma falha muito grave, né? Porque aí o seu filho, ele passa a sentar na escola ali na cadeira dele, prestar atenção às vezes no que a professora está falando, mas no momento de pôr em prática, né, aquilo tudo que a professora está falando, que é o momento da leitura, até mesmo, olha só, até mesmo na leitura de um exercício, tá? Então, vamos supor que o enunciado seja um pouco maior, né, do que de costume. Então, vou aqui ler esse enunciado. E aí, quando for ler o enunciado, não entende o enunciado, não sabe nem o que a questão está pedindo, gente. Então, olha só o quanto isso é grave, tá? Então, Camila, meu filho vai fazer prova e eu até estudo com ele, eu vejo que ele está conseguindo compreender a matéria, mas na hora da prova ele erra tudo, parece que não entende o que a professora está pedindo. Pois é, às vezes o seu filho leu as questões da prova e não conseguiu compreender o que a prova estava pedindo, por isso que não conseguiu escrever o que era solicitado ali na hora da prova, até mesmo em problemas matemáticos, né? Se um problema, né, que envolve ali o raciocínio lógico, envolve que a criança consiga ler, interpretar, né, compreender o que está pedindo para poder fazer o cálculo, a criança simplesmente não vai fazer, tá? É simples. Então, mas Camila, como é que se resolve esse problema? Como é que eu vou saber se meu filho tem ou não essa dificuldade na interpretação de textos? A gente precisa investigar, né, se o seu filho tem ou não essa dificuldade da seguinte forma, tá? Bem simples. Peça que o seu filho leia um texto e que ele explique o que ele acabou de ler para você. Se você perceber que ele leu o texto e explicou perfeitamente, a interpretação dele é boa, tá? Peça também, né, que ele leia diferentes tipos de textos, né? Porque às vezes um texto que a criança tem mais facilidade ou mesmo interesse, né, vai ter uma facilidade maior em explicar o que está ali.
Mas um texto que a criança não tenha tanta facilidade, tanto interesse naquele tema, vai ter mais dificuldade. O ideal é que seu filho tenha facilidade de ler e compreender qualquer tipo de texto, tá? Afinal de contas, né? A gente usa a interpretação de textos a vida inteira, gente. Então, desde do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade e até nesse momento que eu estou agora, né? Na minha vida profissional, tá? Então, você vai fazer um mestrado, um doutorado, aí que vai precisar mesmo, mas até na vida profissional, tá? Então, por isso que isso é tão importante, que não se empurre com a barriga, tá? E, Camila, o que está acontecendo, né? Que tem tantas crianças com esse problema da interpretação de textos, né? O problema é que as crianças não são reforçadas, né? Não são estimuladas, né? A fazer esse reforço da interpretação de textos. É empurrado com a barriga. A gente sabe que vários métodos de estudar, né? Criança não sabe estudar, né? Para começar, né? Criança não nasceu sabendo estudar. Até a gente mesmo adulto vai estudar para um concurso, a gente tem dificuldade às vezes, né? Em organizar aquele conteúdo na nossa cabeça. Imagina uma criança, né? Então a gente precisa ensinar aquela criança a estudar. Qual é o método que aquela criança utiliza que é melhor para memorizar, né? Cada criança tem seu método preferido. E a maioria dos métodos utiliza a interpretação de textos. Olha só que importante, né? Então, Camila, o que fazer para reforçar essa interpretação de textos? Gente, tem várias maneiras, tá? A melhor, né, que eu prefiro é utilizando algum material que tenha textos adequados, que seja separado por nível, tá? Para a criança ir subindo de nível e que a criança realize a leitura, a escrita do texto e de preferência que também tenha propostas de produção de textos, tá? Você consegue encontrar materiais assim na internet, você pesquisar, mas caso você queira uma facilidade, tá? Eu vou deixar o link do meu material aqui embaixo, tá? Se você quer, Camila, eu não tenho tempo para procurar na internet, eu não sei como achar isso. Meu link do meu material, o Kit Interpretar para Evoluir, ele tá bem completo, tá? São 6 cadernos de atividades, todos separados por níveis, e é só realizar, botar seu filho, fazer a impressão, né, do material, colocar seu filho para realizar, que ele vai reforçar essa interpretação de textos, tá? Gente, além do link do material, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também uma série de dicas, tá? Bem passo a passo de como reforçar essa interpretação de textos do seu filho ou da sua filha. Camila, por que você vai deixar na descrição e não fala aqui no vídeo logo, né? Porque senão ficaria um vídeo muito longo, tá? Ficaria 2 horas de vídeo e aqui eu sei que não é pra isso. Então, eu vou deixar tudo passo a passo aqui, que aí você aproveita e já faz o print, fica mais prático aí pra você realizar em casa, tá bom? Além desse material complementar, colocar as dicas bem completas, tá bom? Busca realizar a interpretação do texto das próprias atividades que ele já tem da escola também, tá? Então, busca forçar com que seu filho faça essa leitura e essa interpretação de tudo que ele vai fazer, né? Então, Camila, forçar, como assim? Calma, não leva ao pé da letra. Forçar, que eu falo, é fazer com que o seu filho não fique lendo coisas no automático e respondendo de qualquer maneira, tá? Faça com que ele reflita sobre o que ele está lendo, né? Tenha um pensamento crítico de tudo que ele está lendo, tá? Faça com que o seu filho utilize a cabeça para pensar, né? Não só para brincar ou para jogar, ou enfim, para coisas que ele gosta, mas também para pensar em relação às atividades, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Faça isso, você vai se surpreender, tá? Tem muitas crianças sendo confundidas por aí, né, com esse diagnóstico de TDAH, mas são simplesmente crianças que deveriam ter sido reforçadas, né, nessa interpretação de textos, para que tivesse ali uma concentração maior naquela leitura, tivesse a maior habilidade em compreender o que está lendo e responder as questões de todas as matérias, tá? Então, a partir do momento, né, se realmente a criança tiver TDAH, o simples reforço da interpretação de textos vai ajudar, tá? Mas não vai ser suficiente, tá? Então, aí que a gente vai para o diagnóstico. Mas antes, né, se você tem um filho ou uma filha que tem muita dificuldade em todas as matérias, reforça a interpretação de textos antes mesmo de acreditar que ela tem TDAH, antes mesmo, tá? Depois, obviamente, se você tiver com essa dúvida, não deixa de levar os profissionais para esse diagnóstico. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre TDAH, né, sobre esse diagnóstico, como conseguir esse diagnóstico, né, como fazer para saber se meu filho tem ou não o TDAH. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, tá? Uma indicação aqui para que vocês assistam, caso você tenha realmente essa dúvida se seu filho tem ou não TDAH.
tá bom? Assiste esse vídeo porque ele é bem importante para você saber como buscar esse diagnóstico. Mas não esqueça também de reforçar a interpretação de textos, porque mesmo que ele tenha TDAH, vai ajudar muito. Ah, gente, não esquece, pelo amor de Deus, esse conteúdo valeu pelo menos um like aqui, né? Se esse conteúdo não valeu um like, eu não sei mais o que é que vale, gente. Então, dá seu like, se inscreve no meu canal, esse conteúdo que é feito com muito carinho para vocês, tá? Um beijo e até a próxima!